Bom, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu até depois vou entrar aqui com o meu celular para aparecer na filmagem, né? Que eu sempre gosto também, a minha câmera está ruim, né? Mas então, hoje nós vamos participar da defesa do trabalho de conclusão de curso de Monique Araújo da Silva, o uso das tecnologias assistivas no processo educacional de deficientes visuais, uma revisão bibliográfica pós-pandemia. Né? Então, Monique, como eu já falei, esse é o seu momento, seja bem-vinda, você está acolhida por nós aqui, e fique tranquila que isso é um ritual de passagem, mas depois que passar é só comemorar. Então, por Sim. enquanto, como eu já falei, seja você mesma, fale sobre o seu trabalho e indique também que, em breve, acredito que esse fim de semana já, se tudo der certo, ele estará publicado para que todos possam acessá-lo, tá? Sim, Então, sim. fique à vontade. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, eu me chamo Monique, eu sou professora de Educação Física da Rede Municipal de Curitiba e da Rede Municipal de São José dos Pinhais, aqui no Paraná. E esse trabalho de conclusão de curso, na realidade, vou começar de um jeitinho diferente do meu roteiro. Não era exatamente isso que eu queria fazer, mas por conta da rotina de trabalho, né, por conta de todas as responsabilidades, eu acabei invertendo um pouco as coisas. E no fim de tudo, eu estou saindo, né, estou apresentando esse trabalho com o coração muito tranquilo, apesar de estar muito nervosa, mas estou muito feliz com o resultado que eu alcancei com ele, né, e ter encontrado o professor Gabriel, que me acolheu de uma forma muito humana. Então, como o professor Gabriel já falou, o tema do meu trabalho é o uso das tecnologias assistivas no processo educacional de deficientes visuais, uma revisão bibliográfica pós-pandemia. E eu quero começar a minha apresentação falando um pouquinho, na realidade, contando uma história para vocês. Em meados de 2014, eu fiquei doente, perdi a visão, e só mais ou menos um ano e meio depois foi que eu conheci as tecnologias assistivas, através de uma menina de 14 anos, que frequentava o mesmo centro de atendimento especializado, o qual hoje eu sou professora, e ela me falou do leitor de tela no celular. Ali foi o meu primeiro contato com as tecnologias assistivas, e eu nem sabia que tinha esse nome. O que são as tecnologias assistivas, então? Elas são aparatos de recurso, né? São suportes, recursos que a gente tem para ter uma maior qualidade de vida, para a gente ter mais facilidade para acessar as coisas. Isso, a gente que eu falo, são as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Mas, Monique, o que são, então, as tecnologias assistivas? Cite exemplos. Então, a gente vai desde o cão-guia até o uso da bengala, no caso dos deficientes visuais, os aparelhos auditivos, a linguagem em libras, né? Os recursos de tecnologias digitais, no caso, porque o nome tecnologias assistivas faz a gente pensar que é tudo que envolve o digital, e não é, não necessariamente. A linha Braille, o sistema Braille também é uma tecnologia assistiva. E o objetivo do meu trabalho, então, depois de contar essa história de forma bem breve para vocês, foi de corroborar, achar na literatura dados que corroboram as minhas experiências como usuária das tecnologias assistivas há quase 10 anos. E o meu objetivo principal era esse, era entender se era coisa da minha cabeça ou se as minhas experiências estavam certas mesmo, se o meu achismo estava certo, se haviam evidências científicas que comprovavam aquilo que eu estava vivendo no meu cotidiano. Então, eu fiz o meu trabalho, né, como o professor mesmo acabou de falar, virou um artigo científico, que, se Deus quiser, será publicado muito em breve, de uma metodologia qualitativa e exploratória, tá? É uma revisão bibliográfica pós-pandemia, por quê? Porque na pandemia todo mundo que está aqui sabe que houve um boom da era digital, né? Todo mundo teve que passar por aquele momento de estar em casa, né? De estar recluso em casa, e o meio que a gente achou foi de nos conectar às plataformas digitais, às redes sociais, inclusive no âmbito educacional, né? Principalmente no âmbito educacional, porque a gente teve essa viradinha de chave para poder continuar
com o processo ensino-aprendizagem das crianças, dos jovens, dos adultos, enfim, em todos os níveis de escolarização. Enfim, bom, passada essa parte, né, falei de uma forma até um pouco breve sobre isso, eu trago alguns dados agora para vocês sobre a questão das pessoas com deficiência. Os dados do IBGE, do último IBGE, ainda não saíram. Então, nesse trabalho específico, eu utilizei os dados do IBGE 2010. Mas eu utilizei também uma atualização que eles fizeram no ano de 2023. Agosto de 2023, que mostra, nessa atualização, na agência do IBGE, que são mais de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Dados lá do IBGE de 2010, né, então lá de trás, mostraram para a gente que eram mais de 6 milhões de pessoas com algum tipo de baixa visão e mais de 500 mil pessoas com cegueira total. Por que eu estou reiterando essa questão das datas? Porque a gente sabe que com o crescimento populacional do nosso país, esses números aumentam, né? Em 2010, eram mais de 12 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Na atualização em 2023, já são mais de 18 milhões. Então, muito provavelmente agora, quando saírem os dados totais, os dados finais do último censo, esse número deve ter aumentado. E, pasmem, de todo esse número que eu falei para vocês, o índice de analfabetismo das pessoas com deficiência é de 19,5%. 1 em cada 4 pessoas com deficiência só que conseguem concluir o ciclo do ensino básico obrigatório no nosso país. Eu não sei o que vocês acham disso, e aí eu já deixo essa pergunta na cabecinha de cada um. Isso é um número, para mim, muito baixo. E dados do MEC recentes apontam que no Brasil são mais de 80 mil pessoas com deficiência visual, especificamente matriculadas no ensino básico. E aí a outra pergunta que eu quero deixar para vocês é: aonde estão essas pessoas? Aonde estão essas crianças, esses jovens, esses adultos que estão matriculados, que têm algum tipo de deficiência visual? Lembrando que a deficiência visual pode ser a baixa visão e a cegueira. No meu caso, eu tenho uma deficiência visual adquirida, cegueira total. E a pergunta que eu deixo agora para vocês é: onde estão essas pessoas? Porque a gente vê nas escolas, eu hoje trabalho em um centro de atendimento especializado em deficiência visual, e eu tenho alguns alunos que estão em idade escolar, e muitos não seguem, não conseguem seguir nos estudos, não conseguem seguir numa carreira acadêmica, porque cada um é muito singular, obviamente, né? Cada um tem a sua individualidade, mas muitos também não têm acesso à informação, ao conhecimento de que existem tecnologias que são garantidas a nós, né? Nós temos essas tecnologias garantidas por direito, e aí vem ali a parte de onde que eu tirei isso tudo que eu estou falando. Lá da lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que ela garante a Lei Brasileira de Inclusão, ou mais popularmente conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela garante para a gente o direito ao acesso à educação plena e efetiva com o uso das tecnologias assistivas. Inclusive, em 2021, saiu um decreto número 10.645, que ele é o Plano Nacional da Tecnologia Assistiva. Então, ele vem para reiterar, para deixar mais claro e mais específico ainda o que a gente pode ver lá na Lei Brasileira de Inclusão, na 13.146. A gente tem isso garantido por direito. E foi partindo tanto da Lei Brasileira de Inclusão quanto desse Plano Nacional de Tecnologia Assistiva que eu tomei a minha base para fazer essa pesquisa. Então, se eu for falar aqui para vocês hoje de uma fundamentação teórica, a minha fundamentação teórica, sim, dessa vez foi baseada nas leis. Porque se a gente tem isso que respalda o nosso acesso, garante o nosso acesso de forma plena e efetiva aos meios educacionais, de forma que a gente possa ter o nosso processo de ensino-aprendizagem garantido com eficácia, eficiência e eficácia, então foi nisso que eu me baseei. E com isso, eu falei lá da minha metodologia, uma pesquisa qualitativa exploratória, e eu quero deixar claro aqui que essa pesquisa, essa revisão bibliográfica, eu fiz
pela plataforma Google Acadêmico. Por que só fiz na Google Acadêmico? Porque é a plataforma mais usada, é a mais usual, né? Para qualquer pessoa, geralmente, qualquer estudante ali do ensino médio, enfim, do EJA, eles vão saber o que é o Google Acadêmico, porque eles têm acesso a isso. E não é todo mundo que vai, por exemplo, acessar a base de dados Cielo ou a periódicos CAPES, e não é todo mundo também que vai saber usar. Então, eu optei por fazer somente na Google Acadêmico, e eu tive com o recorte temporal a partir de 2021, já que a minha revisão bibliográfica é pós-pandemia, eu tive um resultado que para mim foi bem surpreendente, de mais de 6.000 achados literários, 6.000 publicações na plataforma Google Acadêmico que entraram seguindo os critérios de inclusão na minha pesquisa. Quais eram esses critérios de inclusão? Publicações em português, recorte temporal a partir de 2021, e que o foco central fosse a deficiência visual e as tecnologias assistivas. Então, mais de 6.000 publicações eu encontrei. Obviamente que é humanamente impossível, em pouco tempo, no pouco tempo que eu tive para desenvolver esse trabalho, eu me debruçar sobre mais de 6.000 publicações. Então, eu optei por me debruçar com mais afinco em 10 dessas publicações, e as 10, já vou até dar um spoiler aqui da minha conclusão, as 10 corroboram aquilo que até aquele momento era só um achismo da minha cabeça, de que as tecnologias assistivas são benéficas e que elas potencializam o processo educacional das pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Elas vêm corroborando isso. Porque em todos eu encontrei falando sobre, ou então citando, por exemplo, Batistella e Batistella, em um estudo agora de 2024, eles vão falar sobre vários tipos de tecnologias assistivas. Eles falam sobre os sintetizadores de voz, eles falam sobre o NVDA, por exemplo, que é um recurso que eu utilizo para poder utilizar o notebook. Eles falam sobre o Be My Eyes, que é um aplicativo que é o queridinho da galera, todo mundo gosta, pelo menos a maioria dos deficientes visuais que eu conheço utilizam o Be My Eyes, e o Be My Eyes teve uma atualização recente, que agora dentro do Be My Eyes existe o Be My Eye, que é a inteligência artificial. E ela é muito legal, ela é muito interessante, porque a gente aponta a câmera do celular, do tablet, enfim, e ela vai fazendo uma descrição detalhada, muito minuciosa do que tem ali. Além de, esse aplicativo também, possibilitar que a gente faça videochamadas com pessoas de qualquer parte do mundo, para elas auxiliarem esse deficiente visual com atividades simples do cotidiano. Por exemplo, derrubei um cartão no chão, preciso achar e não estou sabendo. Então, assim, são formas digitais, nesse caso que eu estou falando, que a gente já tem acesso. É todo mundo que tem acesso a essa informação, a esse conhecimento? Não. Então, esse trabalho que eu fiz também é uma forma de mostrar para as pessoas, fazer com que isso chegue a mais pessoas, fomentar essa informação, para que cada vez mais a gente consiga atingir mais e mais pessoas, para que dessas 80.000 pessoas com deficiência visual que estão matriculadas na educação básica, é uma utopia da minha parte, mas eu vou jogar que mais de 70% chegue a se formar no ensino superior e consiga trilhar uma carreira acadêmica, porque eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por estudo, por leitura, e o professor acompanhou esse meu processo de criação desse trabalho, e ele viu que eu estava assim muito com sangue no olho para fazer, para chegar, para descobrir. E por que não? Outras pessoas espalhadas aí pelo Brasil ou pelo mundo afora não podem ter essa chance também? Acho que só falta chegar a informação. E por que eu falei do mundo agora? Em um estudo publicado em 2021 pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, aponta uma estatística da Organização Mundial da Saúde que mais de 39 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência visual. Perdão. 39 milhões de pessoas no mundo têm cegueira e mais de 242 milhões de pessoas têm baixa visão. E esse número só tende a aumentar, porque a nossa população só cresce, né? Cada dia mais ela vai crescendo. Então, olha o quanto de gente a gente tem espalhado aí mundo afora. Agora eu passei as fronteiras do Brasil,
estão aí e muitos deles nem sabem que existem as tecnologias assistivas. Uma bengala é uma tecnologia assistiva, um cão-guia, como eu falei lá no começo. Existem muitas formas, e não é só isso. As metodologias, as estratégias que a gente usa, os espaços, os nossos comportamentos são facilitadores e podem potencializar todo o processo educacional das pessoas com deficiência. Seja ela, aqui eu estou falando da deficiência visual, mas seja ela qual for. Então, eu concluí esse trabalho com um coração, como eu disse, muito feliz, por, enfim, ter a comprovação de que, sim, o uso das tecnologias assistivas foi o que me fez me formar 2 vezes na faculdade, foi o que me possibilitou fazer e concluir essa pós-graduação em um lugar tão distante que está aqui de onde eu moro, e eu consegui acompanhar todas as aulas, junto com os meus colegas, fiz todos os trabalhos, não tive nenhum tipo de defasagem, tive apoio dos colegas, tive apoio dos professores, tive muito apoio do professor Gabriel agora, né, na criação desse trabalho de conclusão de curso, e graças a isso, hoje eu sou professora de 2 municípios, hoje eu consigo fazer da melhor maneira possível, dentro de todas as minhas possibilidades, tudo que envolve a minha carreira profissional e também a pessoal, porque a gente não é só profissão, eu não sou só professora. As tecnologias assistivas melhoraram a minha qualidade de vida em todos os âmbitos. E corroborar isso cientificamente, academicamente, para mim, que sou um amante do estudo, foi muito importante. Por isso que eu digo que eu estou com o coração em paz, o coração tranquilo, e não pretendo parar por aqui, pretendo sim entrar no mestrado, já estou com muitas ideias na cabeça, muitas ideias na cabeça. Pretendo abordar muito mais a questão da pessoa com deficiência. Já estou começando a inserir um pouquinho das tecnologias que a gente aprendeu no curso, né? Como eu falei, tecnologia assistiva não é só produto, não é só serviço, mas também são metodologias, também são estratégias, e eu já estou começando a aplicar isso lá nas escolas que eu trabalho, e eu pretendo seguir adiante, porque eu sei que eu ainda posso descobrir e contribuir com muita coisa. E antes de eu terminar, professor, me dê licença para eu deixar uma pergunta para todo mundo que está aqui. Eu costumo fazer isso sempre. Tem alguns amigos e minha família está aqui assistindo. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Não precisam me responder. O que vocês, como seres humanos, o que vocês, como educadores, professores, podem fazer para ajudar, para facilitar a vida da pessoa, não só da pessoa com deficiência, mas de qualquer outro ser humano? Que tecnologia assistiva passa na sua cabeça agora, quando você pensa em uma pessoa com deficiência que precisa de uma ajuda no âmbito educacional? Muito obrigado. Desculpem ter atropelado as coisas, se é que eu fiz isso. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Eu sei que o Leandro levantou a mão, Leandro, mas agora é o momento das arguições da banca, tá? Então, depois que terminar todo o processo ritual aí da banca, quem quiser falar, fique à vontade, mas nesse momento eu peço um pouquinho de paciência. A gente tem uma dinâmica aqui, um tempo, né? E aí, o professor Eduardo e o professor Raimundo chegaram, ainda bem que deu tudo certo para a chegada deles. Então, eu acho que a gente pode fazer assim, já que o Iago chegou em primeiro, o Iago fala, depois o Raimundo e depois o Eduardo. A gente segue essa ordem, aproximadamente 15 minutos para cada um. Então, parabéns, Monique, pela belíssima exposição. Obrigada. E, como eu posso dizer assim, também pelas reflexões que você trouxe, eu acho que são muito importantes para todos nós. Então, Iago, está com você, 15 minutinhos aí para você trazer aí uma exposição, uma argumentação, uma arguição, até, ou se for o caso, até alguma provocação aí para a Monique. Tá certo. Boa noite, Monique. Tudo Boa bem? noite. Boa noite, professor. Eu sou Iago, tá? Eu também sou professor, sou orientando do professor Gabriel, tá? E fiquei muito feliz em ler seu trabalho, fiquei muito feliz em ver sua apresentação. Parabéns, tá? Muito rico o seu texto.
E, assim, é inegável que as tecnologias assistivas, elas fazem toda a diferença na formação das pessoas, né? E toda a contribuição que ela traz na formação das pessoas com deficiência, né? E quando você perguntou, quando você estava concluindo a sua apresentação, você nos provocou a falar qual tecnologia, né, chamava atenção quando a gente pensava nessa questão, nessa temática. E dentro do seu trabalho, foi a tecnologia que mais me chamou a atenção, e eu já conhecia, era a Be My Eyes. Eu conhecia essa ferramenta, só que eu não sabia da inserção, da funcionalidade de IA dentro dela, de inteligência artificial, que é bem legal e assim facilita bastante, né? Porque, se eu não me engano, antes era só mediante o aceite de outra pessoa, né? Sim, sim. Pronto, então assim, achei fantástico. Também conhecia a ferramenta, deixa eu ver aqui, a NVDA, eu já tive a oportunidade de conhecer também. Uhum. E, no mais, essa parte aqui, eu te digo que gostei bastante, viu, de suas colocações, a forma como que você apresentou também. Obrigada. Eu queria trazer para você algumas coisas que me chamaram a atenção do seu trabalho. Na construção dele, né, você utilizou o Google Acadêmico. Você falou, até justificou essa questão, mas eu continuei com uma questão comigo, assim, que o Google Acadêmico ele é um repositório muito amplo, né, são depositados lá diversos trabalhos, e às vezes esses trabalhos nem têm tanto rigor científico. Sim. Talvez fosse interessante pensar em alguns outros repositórios, como, por exemplo, tem uma revista chamada Renote, que ela até anotei aqui o nome, deixa eu ver aqui, que ela é a revista de novas tecnologias na educação, e também tem a revista brasileira de informática, que é a RBIE. Eu, assim, obviamente, não é obrigatório a gente fazer uso delas, né? Mas, assim, como situação, utilizar uma revista específica da área, um repositório específico, né? E fugir um pouquinho do Google acadêmico. Sim. Então, também, deixa eu ver aqui, também seria interessante detalhar no texto qual foi a string de busca que você utilizou, para que a gente, por exemplo, como é que a gente quisesse replicar a sua pesquisa, como é que a gente faria, né, para chegar até os resultados que você encontrou. Uhum. Então, assim, demais de minhas observações foram essas, tá? Agora eu já posso repassar a palavra, e mais uma vez, parabéns. Obrigada. Por sua apresentação, viu? Muito obrigada, professor. Nada. Muito grato, Iago, pelos seus comentários. Conta. Então, para a gente dinamizar o processo, Monique, a gente vai escutar o professor Raimundo, depois o professor Eduardo, e depois você vai anota mentalmente, de alguma maneira, que lhe chamou a atenção, para, na medida do possível, você responder depois ao que ele trouxe, tá bom? Então, Raimundo, muito grato mais uma vez pela sua presença. Fique à vontade. Boa noite, Monique. Boa noite, Rafael. Boa noite. Todos os demais da banca. É uma honra estar participando dessa sua pesquisa, né? Que me alegrou muito. Eu trabalho na área do atendimento especial, na sala de recursos, aqui no Colégio Estadual de minha cidade. E temos público de pessoas com várias deficiências. Temos também algumas de baixa visão, né? Mesmo cegueira, e entre outras deficiências. Então, me parabenizo por sua pesquisa, muito enriquecedora. Porém, tem pessoas próximas, né, amigas, que me fez recordar muito algumas experiências desse estudo de sua pesquisa. Pessoa que perdeu a visão já na idade avançada, mas que buscou as adaptações e, surpreendentemente, ela conseguiu desenvolver conhecimentos
como cega totalmente, né? Mais do que talvez anteriormente, quando ela tinha visão, né? Então a gente vê que é possível, que há muitas tecnologias e há muitas formas, né, de superação. Recentemente eu participei de uma formação aqui na Universidade da Bahia, na UNEB, em Juazeiro, aliás, que era formação sobre a questão de aplicativos, né, de várias tecnologias assistivas para trabalhar com a pessoa cega, né, no ensino, na educação. E uma das coisas que a gente viu muito foi a autodescrição, que é uma ferramenta assim, muito usada, né, que auxilia bastante a pessoa cega no acompanhamento do conteúdo em sala, e etc. E a sua pergunta, né, bem provocadora, antes de entrar aqui no texto, acho que uma forma é essa, nosso interesse, nossa busca de conhecer, de nos capacitar, de buscar nos habilitar ao uso, né, dessas tecnologias assistivas, seria uma forma assim, de realmente a gente ampliar a inclusão, né, a acessibilidade nas várias pessoas com deficiência e nossas salas, né, nas várias áreas de ensino. Então, acho que o primeiro passo é esse, né? O interesse de cada um de nós, professor, dependendo se é da área mesmo do AE, do atendimento especial, mas como de sala de aula, buscar conhecer, se adequar, se capacitar para o uso dessas diferentes tecnologias. Tem, assim, só algumas observações, mas depois eu posso até te passar também pelo Zap, compartilhar para ti, a questão do texto, né, mesmo, e algumas pequenas e poucas correções. Como eu falei, né, um texto de uma questão muito atual, muito desafiador ao mesmo tempo, colocando uma questão de material bibliográfico, e há muita pesquisa, né, que foi a dificuldade para funcionar aqueles e nos focar na temática da problemática que você estava abordando. Desculpa te interromper, é que o seu áudio está um pouco ruim, talvez se você ligar a imagem fique melhor para entender. Tá ok, porque a internet aqui é um pouco ruim. Valeu, professor. Melhorou. Pronto, porque minha internet aqui, já até pedi um para comentar hoje à noite, se você ainda está insuficiente. Então, Monique, como eu estava falando, só na página 3 aí tem assim, uma frase que acho que ela está repetida, né? A apresentação da Organização Mundial de Saúde, com o tema que antes e posteriormente também. Talvez isso foi uma repetição, né? E na terceira Desculpa, parte, professora, eu não entendi muito bem. Cortou seu áudio. Acho que você tem que falar um pouco mais lentamente, né? Ou então, talvez, se for o caso, compartilhar a tela. Eu vi que na página 3 você falou que tinha um detalhezinho ali. Ou então, se for o caso, depois você fala assim, ó, eu vou dar os comentários e você vai poder ver. Aí você manda para mim, que aí eu já filtro para mandar para ela. Assim, né? então, ok, professor Feto. Eu passo para essas observações que tem na página 3, página 7, 8, 9, 10 e na página 11. Tá. Então, Monique, realmente é um desafio, né, como você disse, o desejo de aprofundar a temática, né, de estar realmente contribuindo muito, com certeza, com a pesquisa, inclusive para nós, de educação especial. Eu confesso que alguns desses aplicativos eu ainda não tinha conhecimento, né, como o Talkback, tinha mais conhecimento do NVDA, inclusive também lá no dia que eu fiz o curso, a gente se aprofundou, se especificou um pouco no uso dele. E também na questão, assim, que sugiro, né, não sei se é possível, de explanar um pouco, aprofundar um pouco a questão do Braille, né, já que o Braille é praticamente, vamos dizer assim, a língua da pessoa surda, né, a forma de comunicação, de acesso, né, à leitura, etc. Então, só em termos de sugestão, aprofundar mais a questão do uso, talvez quais as dificuldades. Eu também trabalho num colégio que a gente não tem acesso, né? Não sei, talvez em outros estados, em outras secretarias de educação, mas pelo menos aqui na Bahia eu vejo assim
A gente solicitou a TI, quando eu comecei o atendimento, eu fui que iniciei a sala de atendimento aqui no Colégio Estadual, material, mas que não foi atendida essa solicitação, viu, que não é uma prioridade. E às vezes nós temos pessoas que precisam acessar essa tecnologia também, né? Que ela é bem acessível e que às vezes nossa Sim. não contém, não fornece, não disponibiliza. Só que você me... Cortou. Raimundo, cortou aí, travou. Se você puder falar novamente, por gentileza. Bom, nesse caso, o Raimundo travou a conexão dele, então acho que a gente pode pensar no seguinte. que trouxe aqui, Voltou aí. eu passo para o professor Rafael. E Rafael, não, agora é o professor Eduardo, tá? Uma coisa importante tá, ok. que o Eduardo falou, que eu acho que é importante também, que a gente não fez, é nos autodescrever, né? Então, eu acabei não me autodescrevendo, mas eu sou um professor branco, baixinho, com pouco cabelo, o dente um pouquinho separado da frente. Gosto de dar as pessoas. Estou vestindo uma camisa branca agora, com os escritos dizendo a festa é nossa. E, bom, se o Iago, o Eduardo e o Raimundo também quiserem se autodescrever, talvez antes do Eduardo falar, me acho. Eu posso fazer também minha autodescrição, né? Isso. Então faça, Raimundo. Agora a gente... Pronto, professor, parabéns pela sua lembrança, né? Eu sou uma pessoa baixa também, da mesma estatura do professor Rafael, careca, né, os cabelos já voaram. Tem um garotinho aqui que gosta muito de mim, quando eu chego na casa do novo dele, ele vai perguntando, cadê seus cabelos? E o vento levou. E não voltou mais nada, ele não voltou. Ótimo. Minha fisionomia. Pronto, vamos escutar o Iago. Marca do sertanejo. Ok, então, Iago. Bom, então, vai ser um pouco difícil para mim, mas eu achei interessante, eu vou aqui me autodescrever. Nunca fiz isso, tá? Mas eu vou fazer agora. Eu tenho 1,70 m, assim, sou baixinho, uso barba, tá? Tenho as sobrancelhas bem grossas, uso aparelho nos dentes. Depois de um tempo, passou a adolescência, depois dos 30 anos eu vim colocar aparelho nos dentes. Então, assim, o meu nariz é um pouco, eu considero ele um pouco grande, assim, também, e é isso. Acho que se eu fosse me descrever, seria assim. Obrigada. E meu cabelo é preto. Bom, então já foram os barbudos, agora são os barbudos, né? Eduardo, vai lá. Iago já foi, agora é você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Monique. Boa noite, Gabriel. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade e pedir desculpas por ter chegado um pouco atrasado já na apresentação da Monique, mas eu tive alguns probleminhas aqui domésticos. Monique, eu tenho cabelo preto, sou um pouco calvo, tenho 2 entradas relativamente grandes já, uso óculos quadrado, bico azul, tenho barba grande, bigode, estou vestindo uma camisa branca de botão, uma camisa de botão, e atrás de mim tem algumas prateleiras com livros e uma porta. A minha cor é branca queimada de sol, posso dizer assim, né? E não uso aparelho, como o nosso amigo Iago. Então, Monique, primeiramente eu gostaria de dar um super parabéns ao seu trabalho. No início do trabalho, eu comecei a ler
E eu fiquei perguntando quem é essa pessoa que está escrevendo esse texto, né? Quem é Monique? Eu brinco, né? Que é uma expressão que minha filha usa. Quem é Monique na fila do pão escrevendo sobre pessoa com deficiência? E aí, ao correr o texto, eu percebo que e você se apresenta, né? Já na página, deixa eu ver aqui, 4, você já apresenta a motivação, né? E nessa motivação você apresenta um pouco de quem você é. Eu faria uma sugestão de trazer essa apresentação e mais à frente você fala um pouco, você dedica aí quase uma página falando desse seu processo. E eu acho que isso poderia estar mais na frente, sabe? No início do texto. Tá. Porque eu acho que fica mais é o que a gente chama no inglês, é o gancho, né? É o gancho de quem tá lendo e do leitor. Você vai conseguir prender o leitor para dizer, olha, isso aqui é uma experiência exitosa, uma experiência de Monique que tem essa deficiência. Então, acho que poderia trazer para o início. Uma coisa que eu concordo com o Iago, e aí eu vi que você já tem interesse de aprofundamento, de pesquisa, de mestrado, né? Você colocou no texto que não vai parar por aí, né? Isso é ótimo. E eu acho que, assim, na minha visão, o que você poderia fazer para afunilar, porque o Google acadêmico, né, o Google Scholar, ele é um repositório, mas ainda assim ele tem muito de algoritmo, né? Ele tem muito de o que é que as pessoas estão pesquisando vai vir primeiro, o que o pessoal está citando vai vir na frente. Então, talvez aqueles textos que são, por mais que sejam qualis A1, né, que estejam, mas que não tenham sido tão citados, eles fiquem lá no fim da fila. E aí eu acho que seria interessante, e eu já vi trabalhos similares, não sobre essa temática que você escolheu em específico, mas sobre outras temáticas, que trabalham especificamente o repositório da CAPES e do CNPq. O repositório de teses e dissertações da CAPES e do CNPq, que são trabalhos acadêmicos, que são trabalhos científicos, que estão sendo desenvolvidos pelas universidades brasileiras, algumas com relações internacionais, e eu acho, na minha visão, que se você fizesse um projeto de análise do que se tem pesquisado dentro da CAPES e do CNPq nessa linha de tecnologia assistiva para o deficiente visual, talvez fosse uma coisa que você afunilasse e trouxesse elementos, como você coloca, que fortalecem e corroboram a necessidade de investimento, de pesquisa, de trabalho, né? Você colocou números aqui que eu realmente me chamou muita atenção. Então, quando você traz os dados do IBGE, que eu achei fantástico, acho que esses dados são importantes. Isso é o tipo do gancho, né? Esse é o gancho que você joga na introdução, no segundo parágrafo, e para quem está lendo, dizer, caramba, esse número, não sabia que existia esse número. E aí a pessoa se interessa em ler mais o texto. Então, talvez, após o parágrafo do IBGE, que é o segundo parágrafo da sua introdução, você pudesse trazer esse quem é Monique, né, para aqui, para a pessoa dizer, poxa, tem esse dado e quem está falando é Monique, né? Assim, o trabalho eu achei muito bem escrito. Tem só um detalhezinho que eu vi, que uma letra ficou vermelha, uma palavrinha ficou em vermelho, não sei se foi alguma marcação sua. As citações estão todas dentro dos conformes, né?
Deixa eu ver mais. Eu fiz alguma... Em alguns momentos do texto, eu percebi que você faz academicamente, para as pessoas mais tradicionais, eu não, aviso logo que eu não, mas para as pessoas mais tradicionais, você faz alguns juízos de valor dentro do texto. Eu, particularmente, dentro da posicionalidade que você ocupa dentro do texto, eu acho muito mais do que salutar você colocar e fazer esses juízos de valor. Porque você é uma pessoa que tem propriedade de fala, e como dizem, né, o pessoal hoje não gosta muito de usar esses termos, mas a questão do lugar de fala, né? Então, mas eu acho que é importantíssimo e você tem total liberdade para fazer esse posicionamento. Eu vi que você também opera e cita diversos sistemas operacionais, né? Você fala do iOS, você fala da Samsung, né? Então, assim, eu acho que do Windows 10. Sim. Então, eu achei massa, adorei, super, super, para mim foi assim, eu aprendi muito com o seu texto, aprendi demais. E aí eu pergunto a você jogou uma pergunta para a gente, né? E aí eu pergunto a você também, não vou me ater aqui muito, não vou fazer muitas delongas, porque realmente o texto está muito bem escrito, está muito bonito, tá emocionante, sabe? O texto está bem fundamentado, bem argumentado, com boas referências, bem organizadinho, então não tenho muito o que falar nesse aspecto. Você não deixou coisa para eu falar. Você resolveu tudo e não me deixou falar. Mas uma coisa que eu queria perguntar aqui, que eu fiquei na dúvida quando eu estava lendo, como deixa eu ver se eu consigo formular a pergunta aqui de uma forma que é sobre a tecnologia assistiva para a utilização em sala de aula ou na escola. E aí você traz o elemento da inteligência artificial no Be My Eye, né? Não é? Tiraram o S, né? Be My Eyes, tiraram o S. Qual é a sua percepção dessas tecnologias hoje e qual será o futuro dessas tecnologias? Assim, o que é que você acha? Qual será o futuro dessas tecnologias dentro de sala de aula? E aí eu vou puxar um pouco para a área da educação, você é professora, né? Eu vi como é que a gente vai trabalhar com isso dentro da sala de aula. Vai ficar mais fácil? Vai ficar mais segregacionista no sentido de quem tem tecnologia, acesso à tecnologia da informação e comunicação, celular, aparelhos tecnológicos, etc. Vai ter, mas quem não tiver vai ficar fora. Qual é a sua visão quanto a isso? Mas é isso. Minha linda, parabéns. Excelente trabalho. Viu? Obrigada, professor. Obrigada. Respondendo a sua pergunta... desculpa. Deixa eu só fazer um comentário, tá? Faço. Eu quero frisar que essa questão, por exemplo, de ter só utilizado o Google Scholar foi uma visão minha. Eu não acho que seja ruim ser vamos dizer assim, uma plataforma do algoritmo do que está sendo mais usado. E, de fato, acho que a plataforma de CAPES, ela é válida, que ela entra também no Google Scholars, mas talvez a gente tenha colocado também não só o Google Scholar, eu acho bom. Eu acho que o Google Scholar é melhor do que o Web of Science e outros que são muito elitistas, né? E os trabalhos que a Monique usou, eu até revi agora a referência, eu não vejo nenhum trabalho fora do âmbito de periódicos. Eu não vimos o qualis desses periódicos, mas tem alguns que têm bons qualis. Então, só frisar que os acertos
são dela. Os erros que ela cometeu são meus. Então, assim, que ela não seja punida por isso, porque também tem a ver com o processo de educação que ela seguiu. Né? Mas a gente está vendo aqui e é uma grande oportunidade aqui a gente poder debater. Fique à vontade, tá? Antes de eu responder a... Desculpa, professor, pode falar. Monique, você teve o melhor orientador. Isso é charme dele. Você teve o melhor orientador. Esse cara é um monstro. Sim. Se ele disse, é porque é o caminho certo. Eu confio totalmente nele. Sim, eu tive mesmo, professor. Antes de eu responder a sua pergunta, eu vou responder a do Iago, o senhor também comentou isso, enfim. Por que eu só fiz com o Google Acadêmico, né? Isso, sim, eu me preocupei com todas essas questões que vocês colocaram, isso passou pela minha cabeça, mas eu precisava desenvolver o trabalho dentro de um período de tempo muito curto. O professor Gabriel está aí, que não me deixa mentir, tem mais, eu sei que tem algum colega da pós aqui também. A gente teve um período de tempo muito curto, e a rotina do dia a dia são 2 escolas, são 26 planejamentos semanais para as 2 escolas, e eu tenho que viver nesse meio tempo, então eu tive que fazer o melhor que eu podia naquele momento. Me preocupei muito com isso, mas eu optei, isso foi propositalmente, eu optei por deixar só o Google Acadêmico por ser a plataforma mais comum. Eu sei da questão do algoritmo, sei de tudo isso que vocês falaram, isso, eu estou ciente disso, e sei que isso foi até um ponto, não foi erro do professor Gabriel, tá? Eu sei que ele falou isso, mas eu tenho noção, tenho ciência disso, mas foi um risco que eu optei por correr, por conta desse período de tempo curto que eu tive para desenvolver o trabalho, e sabendo que é a mais comum, é a mais usual. Cheguei a fazer pesquisas na CAPES, mas eu não consegui parar realmente e me debruçar somente naquilo, que eu pensei assim, poxa, mas uma pessoa, um professor que entrou agora na escola, uma mãe que está com um filho que quer fazer uma pesquisa, o que eu vou indicar para ela? Entrar num periódico, por exemplo, na CAPES, na CNPq, que ela vai ter que usar os booleanos, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é um pouquinho complicado para quem é mais leigo no assunto, ou que ela vai lá, jogar lá no Google Acadêmico e vai vir um monte de coisa. Beleza, eu sei que tem a questão que quais, nem todos são A1, né? A gente sabe disso, dessa questão científica acadêmica, mas foi um risco que eu optei por correr nesse momento. Notas mentais muito bem salvas e guardadas na minha cabeça de tudo que vocês falaram, e sim, eu pretendo desenvolver de uma forma mais rigorosa futuramente. Eu até já comentei com o professor Gabriel que eu quero continuar pesquisando, eu quero continuar estudando, e esse é um ponto que já estava no meu escopo lá de futuras pesquisas, e agora, depois de ouvir vocês, muito mais. Respondendo à pergunta do professor Eduardo, rapidamente. Como eu vejo as tecnologias assistivas hoje na escola? Como eu disse, eu trabalho em um CEMAI, um Centro Educacional de Atendimento Especializado, e lá eu vejo a tecnologia assistiva durante as 4 horas que eu fico lá no período da manhã. Na escola que eu trabalho, ensino regular à tarde, existe, só que é menos. E é engraçado porque, como eu sou a primeira professora com deficiência visual da rede de Curitiba, isso agora está começando a aparecer. E agora que a gente está começando, a gente, que eu digo, eu me coloco nesse agente também, a entender o que são realmente as tecnologias assistivas, que não é só o uso do aparelho celular, o uso do notebook, do computador, mas também são os outros recursos que a gente tem, as metodologias que a gente tem. De que forma, que estratégia que eu vou utilizar para dar aula e para atingir, por exemplo, uma aluna minha do primeiro ano que tem hemiplegia do hemisfério direito, hidrocefalia, usa uma válvula, de que forma, que metodologia que eu vou utilizar para que dentro da minha aula de educação física, que não é tão comum da gente pensar em usar as tecnologias, né? Mas de que forma que eu posso utilizar, qual tecnologia assistiva, qual metodologia, estratégia eu vou levar para atingir essa minha aluna. Isso é um ponto que eu ainda preciso me debruçar mais, ainda preciso estudar mais, porque esse trabalho agora que eu acabei de apresentar, ele é o ponto inicial. Eu estou saindo do 0, estou chegando no 1, eu espero, aprovada e apta para concluir essa pós-graduação, mas ele é muito inicial para mim, ele é uma base, ele vai ser o que vai me dar a base para continuar pesquisando e continuar estudando. Futuramente, eu espero que isso seja natural.
eu espero que cada vez mais a gente tenha mais naturalidade nas coisas, para que uma pessoa com uma bengala não seja algo tão absurdo de se ver. Né? Uma pessoa que usa do cão-guia também não seja tão absurdo. Uma pessoa que está lá, um aluninho que está lá na escola, e o coleguinha está lendo o livro em tinta, mas tem um coleguinha que está com o livrinho em braille, que isso também não seja algo tão, assim, surpreendente, tão absurdo, que ainda é. Talvez essa seja uma utopia da minha parte, porque eu digo que eu sonho com um dia em que eu vou ver realmente a inclusão acontecer, mas eu acredito. Eu prefiro ser otimista e aqui tem a esperança, então eu prefiro acreditar que isso um dia vai acontecer. De que forma? Eu não sei. Eu acho que com essas pesquisas, com a gente falando, fomentando isso, dando informação, levando conhecimento, falando para o máximo de pessoas possíveis, instigando as pessoas a pensarem, porque eu perdi a visão da noite para o dia. Eu perdi a visão em pouquíssimo tempo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, assim, será que isso não pode ser um facilitador também para a pessoa idosa, também para a pessoa, assim, que às vezes não tem muito tempo, sabe? Professor, a gente que é professor tem a vida extremamente corrida. Será que utilizar de um leitor de tela para ler um trabalho de uma banca que você vai participar, será que isso também não é um facilitador? Será que isso também não gera uma certa qualidade de tempo, qualidade de vida naquele momento? Então, assim, eu acho que são pontos que eu preciso ainda, sendo muito sincera, sendo muito honesta, volto a dizer, esse trabalho agora é muito inicial para mim, pretendo muito continuar pesquisando, continuar me debruçando sobre isso, porque eu sei que eu tenho um longo caminho aí a percorrer que pode contribuir futuramente aí para todo o processo educacional do Brasil, por que não? Com certeza, Monique, você falou muito bem. Uma coisa também que eu quero salientar, que a Monique me passou, foi para ela ler um artigo, ela lê 2 a 3 vezes o mesmo artigo. Então, imagina para ela ler uma dissertação, uma tese, né, pelo tempo que ela falou, nesse fato que a gente tem que levar em conta também, né? Bom, eu quero também frisar, Monique, que para mim foi uma honra, tá? Ser orientador, eu aprendi muito e continuo aprendendo. Esse momento aqui ainda continua um momento de aprendizado. Eu quero ser muito grato por essa oportunidade que foi única para mim. E outra coisa que eu quero salientar é que, assim como o Iago falou, coisas bem interessantes do trabalho de Monique, como o Raimundo também trouxe isso, é muito importante a gente citar o trabalho dela também, para que ela depois, quando estiver fazendo o mestrado dela, cite também a gente por diante, que é essa rede que eu já tinha comentado com ela, né? Porque uma coisa que foi incrível é que eu editorei um trabalho sobre a filosofia da deficiência pouco antes de orientá-la, e ela já citou um trabalho lá, uma outra orientanda minha que vai falar sobre Libra também já citou. Então, isso tem fomentado coisas incríveis, e acho que o essencial é, como a professora Josilene falou, é que, olha só, a Monique está lá em Curitiba, eu acredito, né? E a gente aqui no Sertão Pernambucano, a Monique acompanhou todo o curso, está chegando aqui, defendendo super bem. Então, assim, eu quero parabenizar de antemão a Monique e toda a sua rede de apoio, seus familiares que estão Obrigada. aqui, porque realmente foi uma superação que ela desempenhou, mostrou. Então, é isso, Monique, parabéns. Agora, Obrigada. a gente vai ter um momento que é aquele momento em que nós da banca vamos nos ausentar durante 5 minutos, vamos para um outro link que eu mandei para o celular do Eduardo, do Iago e do Raimundo. E você, Monique, pode ficar à vontade conversando aqui com seus familiares, Tá bom. amigos, tá? E daqui a pouco a gente volta. Tá bom, tá bom. Bom, a gente vai se ausentar aqui, eu acho que ainda fica aqui, e daqui a pouco eu volto, tá? Tá bom, então. À vontade, até mais. Tá, obrigado. Monique, Oi. boa noite. Boa noite. Eu sou o Leandro, tá? Eu estou aqui do Rio de Janeiro e eu estou entrando em contato para dar os parabéns, tá bom? Obrigada. Tá? Eu gostei muito da sua apresentação e gostei da sua consistência.
Vou explicar para você do que se trata. Você apresentou realmente algo viável e algo de utilização e algo que você se identifica, tá? Eu estou fazendo um repositório digital, educativo e institucional. Por quê? Porque eu vejo uma questão ampla no nosso país de suporte educativo à distância. E você Uhum. também conseguiu visualizar isso no cenário da pandemia e usar as ferramentas de inteligência artificial e tecnologia assistida para poder viabilizar melhor a sua vida e você quer dar continuidade a esse processo, tá? Você está de parabéns e Obrigada. eu acho que tem tudo a ver a sua apresentação, a sua monografia e a utilidade mesmo. Tem uma fundamentação prática, tá? Sim. Eu não sou da área de pedagogia, tá? Eu sou engenheiro, tá? E eu aprendo muito com vocês que são da área de pedagogia, de ensino, que tem contato com aluno, que ensinam, tá? E eu quero dar os parabéns, até pelo viés comercial profissional que você trouxe também para a apresentação, tá? Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Um grande abraço, fica com Deus. Um abraço, amém. Você também. Vou Quando que sair é a sua aqui. banca? Então, eu vou marcar ainda, que está sendo avaliado, porque o professor Gabriel ele tem que ir avaliando todo mundo aos poucos. Aí, Sim, quando chegar, eu peço para te avisar também. me Então, avisa. Ele coloca lá no grupo para a gente poder acompanhar. Mas eu vou deixa eu te fazer questão de avisar. assistir a sua banca também. Então, mas é porque a minha é um repositório educativo de Ah, o teu gestão repositório. ambiental. Ah, tá. Repositório educativo de gestão ambiental, justamente para o engenheiro que está no campo trabalhando ter uma Uhum. acessibilidade a uma plataforma que vai trazer para eles informações livres, Sim, né? É um repositório aberto educativo. Então, eu fiz sim. igual você, usei a legislação e a documentação livre, tá Uhum. entendendo? Uhum. Então, a gente usando o que é de um recurso aberto, né, dentro da metodologia ativa, sem Uhum. gerar custo, viabiliza isso tanto para as instituições privadas como públicas, né? Sim, sim, sim. Eu lembro dessa aula que a gente teve na disciplina dessas questões. Ah, é um pouco trabalhoso que tem que fazer tipo uma revisão de todo o curso, mas eu acho que eu aprendi alguma coisa assim que eu vou poder levar bem para a vida. Vai, com certeza, vai ser sucesso. Obrigada, viu? Um grande abraço aí. Outro. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Monique. Boa noite. Reconhece a minha voz? Claro, Cuiabana. Monique, parabéns pela sua Obrigada, apresentação. amiga. Como Obrigada. sempre, você falou belíssimamente sobre as nossas questões, as Obrigada. nossas necessidades. Para quem está aqui, acho que não me conhece, eu também sou deficiente visual adquirida, né? O deficiente visual adquirido é aquele que perde a visão depois de uma certa idade. E o deficiente visual congênito é aquele que já nasce cego, né? Sim. E, na verdade, a questão do deficiente visual envolve todas as pessoas que têm um problema de visão. E então, o cego é cego, tem muita gente que tem um receio de falar, ah, fulano é cego, Estou de volta. né? Mas, e tem o cego baixa visão, né? No meu caso, eu sou baixa Sim. visão. Mas, como sempre, minha amiga, você falou belíssimamente sobre essas questões. Você está de parabéns. Obrigado. Orgulho de você. Obrigado. Queria ter pelo menos um terço dessa inteligência. Ah, Eu não sou obrigado. boa nisso. Obrigado, mulher. E estava eu e Luciano aqui ouvindo a sua apresentação. Não sei se o Manda Luciano vai querer falar alguma coisa. Você quer um falar alguma abraço coisa? para ele. Espera aí, o Luciano vai falar. Tá bom. Oi, Monique, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Parabéns, Monique, pela apresentação. Lindíssimo, né? E a gente utiliza esses recursos de acessibilidade, né? É fantástico. Monique, aqui em Cuiabá, eu sou cuiabano e também perdi a visão. E Monique, nós fizemos um intercâmbio, né, Monique? De Foi. aulas de informática. Eu aqui em Cuiabá e ela aí.
na cidade dela, e foi muito interessante essa troca, né, de informações. Então, a questão da acessibilidade é isso, né? E você, Sim. Monique, está de parabéns. Um Obrigado. abraço, minha querida. Outro. Obrigado, gente. Bom, pessoal, a gente já deliberou, né? E, bom, Monique, primeiramente, né, dizer assim que muito legal todas as pessoas que estão aqui. Depois eu vou te passar essa gravação, mas Tá. até perguntar se você tem interesse, a gente poderia colocar lá no YouTube também, que eu acho que é um momento, para mim, assim, pode ser para outras pessoas não, mas para mim é um momento histórico, assim. E Com certeza. e na TechDie, né, assim. E a deliberação que a gente fez foi que o seu trabalho foi aprovado com nota 10, segundo o Eduardo, com louvor e com menção honrosa, tá? Então, assim, claro que nenhum trabalho é perfeito, a gente Sim. pode sempre melhorar, e eu acho que o que a gente tem que melhorar, basicamente, é colocar aquele relato de experiência ali no início, e fora Sim. isso, por enquanto, é o que a gente tem. Claro que depois você vai fazer o seu mestrado, vai se aprofundar e vai Sim. mais longe ainda, né? Mas eu acho que a gente fechar esse ciclo com chave de ouro, como você já demonstrou a sua superação, todos na banca estiveram unânimes quanto a isso, tá? Então, assim, mais uma vez, muito grato, parabéns. E se você Obrigada. quiser falar alguma coisa, mais alguém, os membros da banca também acho que podem querer falar alguma coisa, depois fica também um momento para quem mais quiser falar. Né? Monique, um grande beijo, meus parabéns, Obrigada. viu? Um sucesso grande, trabalho lindo, fantástico. Concordo completamente com o meu amigo Gabriel. Se tiver que publicar no YouTube, publica. Se Sim. tiver que para a gente espalhar essa Sim. lindeza que foi esse trabalho, viu? Meus parabéns. Obrigada, professor. Muito obrigada. Oi, Monique. Monique, Aqui é Iago, gostaria de parabenizá-la, viu, novamente pelo seu trabalho. Seu trabalho, com toda certeza, Obrigada. tem que ser disseminado, viu? Obrigada, professor. oi, Monique, é um prazer te conhecer, né? Fiquei encantado quando eu li o teu trabalho, já nessa expectativa de te conhecer, né? E dizer que eu vou estar a tua pesquisa, né? Estou fazendo a pesquisa aqui no mestrado de filosofia, que é na área também do ensino inclusivo, na educação inclusiva. Quer dizer, eu vou trazer, mencionar, citar seu texto, né? Sua pesquisa na minha Muito pesquisa obrigada. também, né? Muito Parabéns obrigada. mesmo, é um prazer participar. Obrigada. E ainda mais com o meu conhecimento com a tua pesquisa, que vai servir também para o meu trabalho, para a minha atividade em sala de aula e no atendimento especial. Muito obrigada, professor. Vou aproveitar o gancho. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Agradecer a Deus, acho que é meio redundante, porque Deus está presente na minha vida o tempo todo, a todo momento. Mas a Ele sempre em primeiro lugar. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Quero agradecer de uma forma muito especial ao professor Gabriel, que pegou na minha mão, nas duas, e foi com muito carinho, com muita empatia, me guiando, porque fazia muito tempo que eu não escrevia de forma acadêmica, de uma forma mais formal. Acalmou, apaziguou as minhas inseguranças, que ele sabe que eu estava realmente muito insegura. Eu não estava gostando do meu trabalho até pouco tempo atrás, porque eu sempre acho que eu posso melhorar, eu sempre acho que eu consigo fazer melhor, e realmente nenhum trabalho é perfeito. Nesse momento, eu entreguei o melhor de mim dentro das minhas possibilidades, utilizando as tecnologias assistivas, para deixar claro. E eu só tenho a agradecer, professor, por todo o seu carinho, por todo o seu empenho, por aguentar minhas mensagens no domingo à noite. Eu sempre mandava mensagem para ele no domingo à noite. Muito obrigado, e não acaba aqui, não paramos por aqui. Eu acredito que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que veio, minha família, meus pais estão lá, eu estou no meu quarto, meus pais estão lá na sala com a minha irmã assistindo, meus amigos, minha amiga de Cuiabá, meu colega de pós-graduação, Leandro, que falou agora há pouquinho, as minhas amigas da escola,
ao pessoal que está aí assistindo, prestigiando esse momento que é tão especial para mim, que é a conclusão da minha primeira especialização. E eu estou muito, muito, muito feliz. Realmente eu estou com o coração. Agora que passou o nervosismo, agora que 10, passei, graças a Deus. Estou muito feliz, gente. Muito, muito, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Parabéns, Monique. Parabéns, super parabéns. Obrigada. E agradeço também muito pelas palavras e conte comigo, tá? Vamos agora. Mestrado agora, viu, Monique? Mestrado. Mestrado. Segue nesse caminho, né? Então, pessoal, é isso. Eu vou concluir a gravação aqui. Mas quem quiser ficar na sala, se a Monique quiser ficar, o Raimundo também acho que ele levantou a mão sem querer, fique à vontade, tá?